Novamente. Então, a gente está na nossa segunda aula, aqui na disciplina de Engenharia Ambiental, para o curso de Engenharia Mecânica. De acordo com a nossa programação, essa nossa aula, ela se refere ao conteúdo programático relacionado ao relacionamento da sociedade com a natureza e os desdobramentos em função da necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento da sociedade, de desenvolvimento econômico. E aí, nesse contexto, foram repassados 7 arquivos, então, como eu falei anteriormente, antes de iniciar a gravação, eu achei também pertinente colocar um CD pelo menos mais uma semana, para que vocês se apropriassem do material. Então, os artigos, os 2 primeiros artigos do Dooley e da Poti Estrela são artigos que têm uma linguagem relativamente simples, não têm uma densidade teórica relevante, que são fáceis de serem lidos. Os artigos do Fernandes e Sampaio, em diante, eu julgo que já inicia um pouquinho mais de complexidade, sendo, vamos lá, o artigo da Quintana e da Acon e Loureiro, eu julgo que são mais elementares no que se refere aos elementos que se relacionam à crise ambiental, ou um entendimento de quais que são os pressupostos da crise ambiental que posteriormente a gente entende ou deixa como nomenclatura uma crise socioambiental. Bom, aí o artigo do Padilha, da Padilha 2016, na verdade, uma autora, ela traz para a gente a inserção de uma lógica de mercado dentro de uma sociedade de consumo, visando justamente atender a necessidade desse sistema econômico que a gente está inserido enquanto sociedade. Nessa perspectiva, o artigo ele é interessante porque ele traz uma reflexão justamente que nos atinge diretamente, que é justamente identificar se a gente realmente tem necessidade de consumir tudo que a gente consome, ou se vai ser para atender a outras perspectivas que não as de necessidade básica, ou de necessidade de atender o conforto mínimo. E aí, o último artigo, que eu julgo mais denso, que eu julgo mais que nem seria tanto, mas também tem relação na área da engenharia mecânica, ele traz para a gente as reflexões sobre o desenvolvimento econômico, sobre o modelo de crescimento e como as perspectivas de um crescimento econômico, ela acaba sendo sustentável dentro de uma perspectiva de se tentar harmonizar a relação da sociedade com a natureza. E aí, gente, para a gente fazer essas reflexões que esses artigos trazem para a gente, eu preparei um slide. Então, eu vou fazer a apresentação aqui desse slide. Eu já disponibilizei lá no Drive da disciplina essa apresentação, esses slides, caso vocês queiram acompanhar ou, posteriormente, verificar as anotações, tá? Então, eu replanejei, então, né, a nossa aula de hoje estava programada de acordo lá com o nosso plano de ensino, um momento mais teórico, de exposição de 30 minutos. Na sequência, a gente faria um momento de interação de 20 minutos, daria um intervalinho e, na sequência, a gente fazia uma espécie de game. De maneira a adensar essa parte introdutória, esse conteúdo, então, a gente vai iniciar essa apresentação teórica, exposição pelo slide, e, posteriormente, na sequência, a gente faz um intervalinho bem breve, só para a gente tomar uma água, e a gente retoma para um momento de interação, tá? Todos me escutam? Sim? Cadê vocês? Obrigada pelo retorno. Muito bem, então vamos lá. Como foi que eu programei esse instante? Bom,
dentro do objetivo da disciplina, o objetivo desse instante, então, é introduzir a conceituação sobre a temática ambiental, apresentar o histórico das discussões políticas sobre o meio ambiente e contextualizar a relação sociedade e natureza. E aí, para a gente iniciar esta nossa conversa de hoje, né, acerca do tema, eu trago para vocês uma charge na tentativa de trazer alguma ludicidade nesse instante. Então, nessa charge está representado aí um rio, que aparentemente está poluído. A gente consegue enxergar ao fundo uma espécie de ocupação desordenada, que seria basicamente moradias populares. E aí a gente tem dois garotinhos refletindo sobre essa problemática que eles visualizam. Então, a menina, ela fala assim, puxa, por onde podemos começar a limpeza? Aí o garotinho responde, tinha que ser pela consciência das pessoas. Então, eu trago para vocês essa charge para a gente iniciar essa nossa reflexão. Bom, e aí eu trago também algumas questões iniciais que são suscitadas a partir dos textos que foi disponibilizado para que vocês também fizessem as leituras. Primeira questãozinha lá que é colocada. Os termos natureza e meio ambiente são sinônimos? Segunda questãozinha. Quais pressupostos estão por trás da expressão meio ambiente? Terceira questãozinha. O meio ambiente ele pode ser visto como algo separado da natureza? Bom, aí a gente entra neste aprofundamento da relação natureza e meio ambiente. Então, eu fiz aqui algumas anotações no sentido de trazer essas reflexões. Obviamente que elas estão tomando por base as teorias nas quais os autores fundamentaram os seus relatos, mas existem outras abordagens, outras vertentes, outras diretrizes que também podem ser mencionadas, tá? E aí, nesse instante, eu faço o relato partindo do vídeo que foi disponibilizado a vocês, que é uma videoaula do professor Norberto Fenzel, é um professor da Universidade Federal do Pará, e ele traz uma reflexão sobre a necessidade de se fazer a distinção do conceito de, ou melhor, a distinção entre os conceitos de natureza e meio ambiente. Então, inicialmente, é interessante fazer a marcação que natureza e meio ambiente são conceitos, são terminologias que não significam exatamente a mesma coisa. Dependendo do contexto, e aí a gente traz o contexto para a formação na área da engenharia, a gente precisa fazer algumas marcações. Então, de acordo com Fenzel, ele traz para a gente que natureza venha a ser tudo aquilo que nos envolve e que a gente enxerga, visualiza e entende enquanto natureza, e que ainda não sofreu nenhum tipo de intervenção antrópica ou intervenção humana. E o meio ambiente, dito de uma maneira assim muito resumida, vai ser o produto da transformação que determinada sociedade ou determinado grupo social vem relacionar sobre o seu ambiente, sobre aquela natureza ou sobre o seu próprio meio ambiente. Então, nesse sentido, ele entende a necessidade da distinção entre os conceitos de natureza, ambiente e meio ambiente. Não significa a mesma coisa, ou seja, não são sinônimos, e aí a gente precisa fazer essa distinção adequadamente. Uma outra questão que é muito relevante nessa distinção é porque é muito fácil de se confundir natureza ou meio ambiente, em específico o meio ambiente, como algo que está externo à sociedade, como algo que a gente precisa, por exemplo, viajar, acessar uma zona rural e até o interior de uma floresta para poder ter esse contato com o meio ambiente. E não é esse o entendimento que deve se ter.
Meio ambiente é tudo aquilo que está cercado e que é produto das nossas relações. Então, nesse sentido, por exemplo, o ambiente no qual eu estou aqui e vocês estão aí, ele reflete justamente essa forma que vocês têm de organizar o espaço no qual vocês convivem. Então, nesse sentido, a gente pode ter uma distinção de meio ambiente natural, que vai ser aquele relacionado ao espaço natural propriamente, e o meio ambiente artificial, que vai se dar justamente pela modificação da sociedade, onde a gente tem, por exemplo, enquanto meio ambiente artificial, as cidades, enquanto meio ambiente também artificial, o nosso ambiente, o meio ambiente de trabalho. Então, é nesse sentido que se dá o entendimento do conceito de meio ambiente. Então, a gente precisa fazer essa distinção de que não se trata de um conceito puramente ecológico, mas que se refere às questões da organização da própria sociedade, da própria organização de determinado grupo social. Bom, e aí, sendo um produto de uma organização social, os problemas ambientais, eles não podem ser colocados, então, como problemas da natureza, até mesmo porque a natureza não tem problema, e sim como problemas da sociedade, ou seja, problemas que a sociedade, ao se defrontar e ao refletir acerca do seu relacionamento com a natureza, identifica enquanto problemático, ou seja, não é a natureza que tem problema, e sim a própria sociedade e o seu modo de se relacionar com a natureza. Bom, e aí a gente tem mais. A sociedade interage e transforma o seu meio ambiente conforme a sua organização política, econômica, social e cultural. E em função dessas modalidades ou dessas dimensões de organização, a gente vai também ter formas de se relacionar com a natureza e formas de organização do próprio ambiente. E aí a gente pode fazer uma distinção muito clássica, que seria, por exemplo, a forma como as comunidades tradicionais ou povos que residem nas florestas, eles se relacionam com o meio ambiente do que, por exemplo, organizações mais antrópicas ou urbanas, enfim. Então, esse reflexo de como a sociedade se organiza, ela vai ser justamente em função dessa. Só um instante, aqui está gravando, sim. Justamente em função desse relacionamento da sociedade com o meio ambiente. Bom, e aí, nesse sentido, então, o meio ambiente ele é criado socialmente pelo padrão de organização de determinado grupo social, enquanto que a natureza vai ser justamente aquele espaço, aquele ambiente que não tem nenhum tipo de intervenção antrópica, nenhum tipo de intervenção humana, ou que ainda não sofreu nenhum tipo de intervenção da natureza. Desculpa, intervenção da sociedade. E aí eu trago a vocês dois conceitos, ou melhor, definições que são colocadas dentro de políticas públicas. Nesse primeiro slide, apresentando aqui o conceito de meio ambiente, como ele é colocado na nossa legislação brasileira, então, dentro da nossa Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, o que se entende enquanto meio ambiente no nosso contexto legal? O meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E, como um meio de comparação, eu trouxe a legislação do Chile, no caso também a legislação de meio ambiente do Chile, onde ela apresenta que o meio ambiente é o sistema global constituído por elementos naturais e artificiais de natureza física, químico-biológica. Eu coloquei o destaque em vermelho, socioculturais e suas interações, ou seja, por elementos socioculturais e as suas relações que vão ser próprias dessa transformação da sociedade,
em permanente modificação pela ação humana ou natural, e que rege e condiciona a existência e desenvolvimento da vida em suas múltiplas manifestações. Decorrente dessa comparação entre a definição de meio ambiente do Brasil e do Chile, a gente podia levantar a primeira questão de reflexão. Então, quais que poderiam ser as comparações ou as distinções que são evidenciadas no caso da legislação brasileira e na legislação do Chile? Bom, e aí respondendo esse questionamento, aparentemente, a nossa legislação brasileira, ela não leva em consideração essa interferência antrópica, ou seja, quando ela se refere às questões de ordem física, química e biológica, ela leva em consideração muito mais as interferências sobre o meio ambiente biofísico do que essas relações que são estabelecidas pelos grupos sociais ou pelas diferentes sociedades na sua interação com o meio ambiente, ou melhor dizendo, com a natureza. E aí, nesse ponto, queridos, a gente faz a primeira marcação, ou seja, fechamos aqui a conceituação de natureza e meio ambiente. Daí eu pergunto a vocês, queridos, até aqui, algum questionamento, alguma reflexão, alguma contribuição de vocês gostariam de fazer? Posso seguir? Tranquilo? Obrigada pelo retorno, Riquelme e André. Muito obrigada. Então, na sequência, queridos, a gente vai dar andamento, então, nessa parte mais teórica e entrar um pouquinho, não muito aprofundadamente, mas um pouquinho nesse contexto histórico-ambiental. Por que é importante, interessante a gente fazer essa entrada? Para a gente justamente trazer essa reflexão de quais que foram os momentos ou a partir de que instante a sociedade se defrontou com a necessidade de debater a questão ambiental, de procurar mecanismos de superar a problemática ambiental, enfim. Então, para iniciar essa nossa reflexão, novamente, algumas questões. Como podemos pensar a relação homem-natureza? É uma relação harmônica ou é uma relação desarmônica? Levando em consideração o sistema econômico no qual a nossa sociedade ocidental, capitalista está inserida, a gente pode dizer que é uma relação harmônica, ou seja, que leva em consideração a redução da degradação do meio ambiente? Enfim, segunda questãozinha, dentro de um contexto histórico, o que motivou a sociedade a debater a temática do meio ambiente? Quais que foram as evidenciações, ou seja, quais que foram os pontos de reflexão, os pontos de contraste, ou melhor dizendo, aqueles embates nos quais a sociedade, de uma forma global, precisou debater as questões do meio ambiente. E aí, na sequência, como se dá historicamente o relacionamento da sociedade com o meio ambiente? É uma pergunta parecida lá com a primeirinha. Ainda mais, por que a Revolução Industrial foi um divisor de águas na evolução da relação entre o homem e meio ambiente? Então, aí a gente já tem um ponto histórico muito relevante, que foi, no caso, a ascensão da Revolução Industrial, ou seja, um novo modo de produção e reprodução da sociedade. Aí a gente tem o ponto seguinte: quais os problemas, e aí eu diria problemas ambientais ou problemas sociais, evidenciados com a Revolução Industrial? E para fechar essa parte inicial de questionamentos, qual foi o encaminhamento da sociedade a partir da evidenciação desses problemas ambientais, desses desastres ambientais, enfim, desses problemas relacionados ao meio ambiente? Quais que foram as contrapartidas por parte da sociedade de uma maneira geral?
enfim. Bom, a gente vai guardar essas questões, vocês irão, a gente vai trazer no finalzinho dessa nossa conversa de hoje, e aí a gente vai para aquele momento de interação. Então, vocês já fiquem cientes aqui das questões que estão colocadas para a gente debater a respeito. Bom, aí eu fiz uma pequena linha do tempo, apresentando alguns marcos importantes no que se refere à problemática ambiental. Então, a gente tem, não que necessariamente tenha sido evidenciado a partir desse ano, mas em consequência das degradações ambientais, das evidenciações, ou seja, das percepções que a sociedade começou a enxergar no que se refere a uma série de catástrofes motivadas pela degradação ambiental, acidentes ambientais. Então, uma série de acontecimentos, eles foram historicamente acontecendo até um ponto em que iniciou-se, vamos dizer dessa forma, localizadas muito espacialmente em diversas partes do planeta, movimentos ecológicos no sentido de frear ou, de alguma forma, minorar os danos e essas consequências para o meio ambiente. E um ponto bem interessante, dentro desse contexto de movimentos ecológicos, foi a publicação do livro Primavera Silenciosa, da autora Rachel Carson. Rachel Carson foi uma zoóloga que escreveu num formato de romance como as consequências da degradação pela exploração econômica através da utilização de pesticidas, inseticidas, químicos sintéticos utilizados na agricultura em um determinado espaço do território americano, como que isso estava causando interferências na cadeia alimentar, incluindo até a questão da escassez de algumas espécies de pássaros, e por isso ela chamou a publicação dela de Primavera Silenciosa. Então, o silêncio dos pássaros acabou sendo um reflexo da degradação desse tipo de orgânico, ou melhor, de pesticida utilizado dentro da produção agrícola naquela região. Essa publicação ela foi bem relevante porque ela não foi escrita no formato de um texto científico, e sim de um romance. Então, em função dessa questão, essa obra ela acabou conseguindo uma grande visualização e uma grande repercussão no que se refere a esse embate, ou seja, dessa relação, dessa comprovação científica de que o homem, sim, interferiria sobre o meio ambiente. E essa interferência sobre o meio ambiente resultaria em prejuízos tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de saúde mesmo aos seres humanos. Então, resultante dessa publicação, houve um maior fortalecimento dos movimentos ecológicos e movimentos ambientalistas, e no ano de 1972, a substância conhecida como DDT, não sei se vocês, porventura, já ouviram falar, ela foi proibida de ser utilizada nos Estados Unidos. Então, só um destaque, no ano de 1972, 10 anos posteriormente à publicação do livro. E essa proibição ela foi instituída no território americano posteriormente ao Instituto Nacional do Câncer ter comprovado a ação cancerígena desse tipo de inseticida. E aí, para a gente ter uma noção, por exemplo, no contexto nacional, a proibição dessa substância, ela só ocorreu no ano de 1992. E aí, se a gente pode abrir um parágrafo nesse instante, recentemente, ou posteriormente ao nosso governo brasileiro ter assumido a presidência da República, a gente teve a liberação de mais de 100 inseticidas, vamos colocar dessa forma, né? Defensivos agrícolas, melhor dizendo, que não são
mais comercializados na União Europeia e que, na atualidade, foram autorizados a serem utilizados no território nacional. Então, a gente, nesse contexto, entende que ainda temos um grande problema ambiental no que se refere a toda essa problemática. Então, mesmo sendo proibida em países ditos desenvolvidos, essas substâncias ainda acabam sendo utilizadas em outros territórios conhecidos como a periferia do capitalismo, ou os países subdesenvolvidos, os países pobres. Bom, avançando, a gente ainda está no ano de 1962. Bom, o ano de 1968 ele é interessante porque surge uma congregação de especialistas no denominado Clube de Roma, com a intenção de estudar ou se debater sobre as questões que se evidenciavam em função da crise econômica, da crise ambiental do período, ou seja, vislumbrou-se ou visualizou-se uma questão de limitação dos recursos da natureza, inclusive os recursos alimentícios, para abastecer uma população que cada vez mais crescia, ou seja, debateu-se a questão do crescimento econômico e o crescimento populacional. E, resultante desse clube de especialistas, houve a publicação de um relatório considerado apocalíptico e também do ponto de vista teórico, um pouco polêmico, no sentido de que os principais resultados desse relatório apontavam para limites ao crescimento. E esses limites precisariam ser tanto do crescimento quanto do desenvolvimento econômico e também do crescimento populacional. Então, como resultado diplomático, vamos dizer dessa forma, como resultado político, organizou-se em âmbito global uma conferência para debater justamente a temática do desenvolvimento do meio ambiente humano, que ocorreu no ano de 1972, na cidade de Estocolmo. Então, essa conferência, ela marca a consolidação na comunidade internacional da consciência ambiental. Então, pela primeira vez, um grupo de lideranças e de países debateu dentro de um congresso, ou melhor, de uma congregação internacional, a temática ambiental propriamente. Então, nesse contexto, políticos, especialistas, autoridades de governo, representantes da sociedade civil se reuniram para debater a temática. Então, como resultado, houve a produção de alguns documentos, como, por exemplo, a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, contendo 26 princípios para a preservação mundial. Interessante também mencionar que essa conferência ela foi marcada pela discussão de duas teses centrais no que se refere a essas limitações do crescimento econômico. Os países desenvolvidos, que defendiam o crescimento zero, e o grupo de... Não, perdão. Tá certo. E o grupo dos países subdesenvolvidos, e é interessante mencionar o protagonismo brasileiro nesta defesa de um crescimento a qualquer custo. Então, naquela ocasião, pelo menos no contexto brasileiro, vivenciava-se o período militar e também o dito milagre econômico. Então, para o contexto nacional, não fazia sentido parar as degradações ambientais em busca ou em função de um crescimento econômico zero. Bom, essas teses, elas foram debatidas, não havendo ganhadores ou perdedores. No entanto, na Organização das Nações Unidas, a partir deste ano, criou-se um Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, onde as questões relacionadas à temática ambiental passaram a ser debatidas, passaram a ser consolidadas dentro das regulamentações nacionais. No contexto brasileiro, a gente tem a criação, no ano de 1973, da Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA, que tinha como principal objetivo
à proteção do meio ambiente. Essa SEMA, que na atualidade representa o papel do Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente tem desde 1973 um órgão ambiental que se dedica à proteção do meio ambiente. Bom, posteriormente, então, à Conferência de Estocolmo, em 1972, a ministra da Noruega, Gro Brundtland, ela reuniu esforços internacionais no sentido de se buscar alternativas àquela problemática que foi colocada dentro da Conferência de Estocolmo com relação aos limites do crescimento, ou a esse crescimento econômico. E aí surge no ano de 1987 o denominado relatório Brundtland, ou ainda relatório Nosso Futuro Comum, onde se denominou pela primeira vez o então desenvolvimento sustentável. Então, esse novo conceito de desenvolvimento, ele, na sua linha mais genérica, busca o desenvolvimento que atenda às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. E esse desenvolvimento, ele visa pelo menos 3 dimensões essenciais: o crescimento econômico, a preservação ambiental e também, de alguma forma, os relacionamentos relacionados à própria sociedade ou desenvolvimento da sociedade. Bom, aí no ano de 1992, a gente tem no contexto nacional a realização da, até então, a maior conferência para debater a problemática do desenvolvimento econômico em vias de se buscar uma redução da degradação ambiental, que a gente tenha denominada Rio 92. Essa conferência, ela marca definitivamente a consolidação de algumas estratégias para se buscar o desenvolvimento sustentável e também, no caso, a promoção de ações de educação ambiental no sentido de reduzir os impactos do meio ambiente. E aí a gente tem como resultados dessa conferência pelo menos 3 grandes contribuições. A Agenda 21, que vem a ser um plano, um planejamento, um documento de caráter não obrigatório, que apresenta dentro do seu escopo alguns elementos para se alcançar o desenvolvimento sustentável para o século XXI. A Declaração do Rio, contendo dentro dos seus princípios a educação ambiental enquanto estratégia para a redução dos impactos ambientais, a busca pelo manejo florestal sustentável, pela organização de um documento, não diria documento, mas de um protocolo para o estabelecimento de transferência de organismos geneticamente modificados e também do nosso patrimônio cultural. 2 convenções que se relacionam à questão da mudança do clima e da diversidade biológica. Bom, aí 20 anos depois, no ano de 2012, ocorreu no Rio de Janeiro, com a participação de mais de 45 mil pessoas, a Rio Mais 20. O objetivo dessa conferência foi, então, fazer um resgate do que até a ocasião foi alcançado enquanto política pública, enquanto resultado do que se traçou lá na conferência de 1992. E, de acordo com alguns ambientalistas, o documento que foi resultante dessa conferência, ela foi considerada pouco ambiciosa, em que ações concretas para se chegar, ou melhor, para conseguir o desenvolvimento sustentável, propriamente elas foram consideradas incipientes. Bom, aí no ano de 2020, que é a nossa atualidade, a gente tem, então, a consolidação do chamado Acordo de Paris. O que foi ou o que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um tipo de protocolo, um tipo de acordo
em que é realizado entre diversos países no sentido de substituição ao protocolo de Quioto. Possivelmente vocês já escutaram falar desse protocolo, que foi o protocolo de Quioto. O protocolo de Quioto, ele foi um dos resultados da Conferência Rio 92, onde se intencionou a redução de 5,2% dos gases de efeito estufa referenciados no ano de 1990 pelos países considerados desenvolvidos. Como o protocolo de Quioto ele não alcançou, ele não teve sucesso, buscou-se uma nova ferramenta, um novo mecanismo, que foi justamente um acordo em que as nações propriamente apresentariam quais que seriam as suas formas ou o seu número de redução de emissão de gases de efeito estufa, nas consideradas contribuições nacionalmente determinadas. O que isso significa? Que cada nação, cada país iria determinar de maneira voluntária qual que seria o percentual de redução de gases de efeito estufa para o meio ambiente, isso considerando, no caso, até o ano de 2020. Aí a gente pode entender que o acordo foi realizado no ano de 2015 e que a gente já está praticamente em vias de finalização do ano de 2020. Bom, aí o que a gente tem? Qual que foi o estabelecimento do acordo? Cada país determinaria quais que são as metas de redução. O Brasil determinou no ano de 2016 duas metas. A primeira meta foi a redução de 38% dos gases de efeito estufa, e a segunda meta seria, no caso, o desenvolvimento de uma matriz energética baseada em energia considerada limpa. Então, esses seriam os principais mecanismos. A meta brasileira ela foi considerada ambiciosa, entretanto, o governo, na ocasião, ele declarou que essas metas eram consideradas, como é que eu posso dizer, realistas, em função de que a principal abordagem seria a contenção do desmatamento. Então, somente pela contenção do desmatamento, desde o ano de 2015 para o ano de 2020, se alcançaria a redução de 38% em relação aos gases de efeito estufa. Bom, enfim, não vamos fazer comentários detalhando essas questões. O fato é que o Acordo de Paris ele teve como intenção central fazer a limitação do aumento da temperatura global para que ficasse menor do que 2 graus Celsius e variando um pouco acima de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Essa é uma outra discussão, uma outra abordagem que a gente, nesse instante aqui, não vai se detalhar. Bom, e aí a gente passa para, vamos dizer assim, que a parte final dessa nossa reflexão, que é justamente no que se refere à crise ambiental. Aí, nesse instante, eu volto aqui com vocês. Até aqui tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Algum questionamento com relação a essas temáticas que foram colocadas? Podemos seguir? Vou esperar a sinalização de vocês. Sim, muito obrigada, então, pela sinalização. Então, a gente vai seguir, tá? Então, a gente vai, então, nesse instante, iniciar essa contextualização, esse detalhamento a mais relacionado à crise ambiental. Bom, e aí, obviamente, a gente inicia por aquelas reflexões básicas. Então, a primeira perguntinha seria: por que a questão ambiental é eminentemente uma problemática social? Segunda questão: quais as implicações da lógica do sistema econômico na expropriação dos recursos naturais? E aí a gente pode, nesse instante, fazer uma marcação que vai se dar justamente pela celeridade no processo dessa extração dos recursos, em vistas de se alcançar uma maior lucratividade,
uma maior rentabilidade, e aliada a essas questões todas, o próprio avanço da produção tecnológica, tanto no que se refere a ritmo de expropriação, quanto na escala de extração dos recursos da natureza, e já fazendo algumas falas relacionadas a essas questões. Terceira questãozinha, é possível pensar um crescimento econômico infinito? E aí a gente retomando essa parte do histórico. Então, essas conferências, esses acordos, de alguma forma, eles se direcionam ao dito desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, é possível a gente pensar em um crescimento econômico infinito? E a última questãozinha, como superar a crise socioambiental? Então, guardem essas questões que lá no finalzinho a gente vai retomar. Bom, a gente inicia fazendo uma marcação nessa relação sociedade-natureza. Nesse instante aqui, eu não vou fazer um aprofundamento muito detalhado, porque uma das videoaulas que eu disponibilizei a vocês lá dentro do material no YouTube, ele faz, o professor Francisco Matos, ele faz um recorte muito interessante justamente nessa perspectiva histórica e como se dá essa ruptura da relação entre, vamos dizer assim, uma relação mais harmônica entre a sociedade e o meio ambiente. O fato é que, marcadamente no período da Revolução Industrial, houve uma separação do trabalhador dos seus meios de produção, ou seja, a partir daquele instante, o trabalhador já não detinha mais os meios de sua produção, e ele estava, portanto, alienado de certa forma, do modo de produção, ou melhor, do meio de produção de determinada mercadoria ou de determinado produto. A partir do instante, então, que o homem é apartado das suas condições de reprodução social e da sua própria reprodução enquanto forma de subsistência, ele passa a depender da venda da sua força de trabalho. E essa força de trabalho dentro desse sistema econômico, ele vai resultar num determinado salário para esse trabalhador. E aí a gente tem, então, a distinção ou a evidenciação de classes ou de uma divisão de classe dentro dessa sociedade, onde a gente vai, a partir desse instante, visualizar uma classe que é detentora dos meios de produção e uma classe que vai ser detentora unicamente da sua força de trabalho para conseguir subsistir dentro desse sistema. Bom, e aí o que mais que a gente tem nesse instante? A gente tem a evidenciação dos impactos ambientais e sociais pelo fato de que a lógica de reprodução desse sistema, ela se reflete enquanto um processo em que, a partir do momento em que a sociedade humana transforma a natureza externa, ela também transforma a sua natureza externa, ou seja, dentro dessa identificação do relacionamento da sociedade com a natureza, no instante em que a sociedade transforma ou degrada os recursos da natureza, há também uma degradação que é uma degradação social. E aí esse entendimento é colocado por Marx como um reflexo do metabolismo social. Esse metabolismo, que é essa relação sociedade-natureza, a partir do instante em que a sociedade degrada a natureza também traz como reflexo essa degradação social, ou seja, o homem, ao degradar, ele também passa a sofrer um tipo de degradação. Bom, o que mais que a gente tem nesse instante? O homem tem a necessidade de controlar a natureza dentro desse sistema, dentro desse modo de reprodução, até mesmo porque isso representa o seu modo de subsistência e de sobrevivência. E aí, nesse instante, a gente tem, com essa nova distinção social do trabalho, o conceito de trabalho produtivo, ou de produção de valor de uso, em que essa força de trabalho,
ela vai ter um determinado valor ou um determinado preço a ser pago, que aí, na atualidade, a gente entende enquanto salário mínimo. Bom, avançando um pouquinho mais, no que se refere à emergência da crise ambiental, a gente consegue fazer a visualização de que os indutores, o principal indutor da crise ambiental, vai ser justamente esse modo de produção e reprodução do sistema econômico, atuando dentro de uma perspectiva econômica em que os elementos da natureza, eles são colocados ou classificados enquanto recursos naturais, recurso, algo que tenha valor, algo que possa ser mercantilizado, ou seja, produzido um determinado valor, e os elementos dessa relação da própria natureza são classificados como serviços ambientais. Então, dentro desta perspectiva econômica, esse modo de reprodução capitalista, ele também vem a ser um propulsor dessa crise ambiental. E esta crise ambiental, ela vai se dar em função basicamente de duas dimensões. A exploração da natureza, a exploração dos recursos ambientais, a exploração dos elementos da natureza ou do próprio meio ambiente, e também a própria exploração humana. Então, dentro desse sistema, a gente entende que o sistema econômico capitalista, ele é gerador de problema, de crise, porque o próprio modo de reprodução, ele vai ser em função de exploração, de degradação, exploração dos recursos naturais, sendo recursos limitados. Então, aí a lógica que se reflete é uma lógica de exploração infinita, e no caso, no que se refere à degradação social, é justamente quanto mais a força de trabalho é explorada, mais se consegue acumulação de capital e geração de riqueza. Bom, o que mais que tem aqui nesse instante? Bom, a natureza e os seus recursos, como eu falei anteriormente, eles apresentam uma limitação física, orgânica, em química, e nesse contexto há, então, a questão de que esse sistema, ele não é um sistema sustentável, ou que permanece em constante manutenção no que se refere à capacidade de suporte da própria natureza. Então, essa sociedade ocidental, nós, enquanto sociedade ocidental capitalista, a gente está inserido dentro de uma lógica em que o modo de vida é baseado na ideia de progresso e colonização. E aí, trazendo para dentro da nossa formação em engenharia, o engenheiro, ele é formado, dentro da formação da engenharia, ele é formado basicamente para atender às expectativas do mercado de trabalho, na ideia de que precisamos ser bem-sucedidos, precisamos ser bem remunerados, então vai estar dentro dessa lógica de reprodução capitalista. Bom, e aí, nesse contexto de crise, que aí a gente marca como crise ambiental, essa crise ela vai atingir os diferentes grupos sociais de forma desigual, porque aí a gente retoma a ideia lá das classes. Enquanto tem uma classe que é detentora dos meios de produção, a gente tem uma classe que vai estar disponível dentro desse sistema unicamente fornecendo a sua força de trabalho. E essa força de trabalho dentro desse sistema, se ela não tem uma qualificação, se ela não tem uma formação, é uma força de trabalho que também não tem tanto valor. Então, os diferentes grupos são atingidos de forma desigual dentro desse sistema porque têm acesso aos serviços e aos benefícios do desenvolvimento econômico também de forma desigual. E aí, uma pergunta muito simples: e o que é a crise ambiental? Bom, de acordo com o teórico Henrique Leff,
que é um ambientalista um ambientalista mexicano que tem muitos estudos dentro da educação ambiental. Ele entende que a crise ambiental não é uma crise ecológica, mas uma crise da razão. No que consiste essa crise da razão? Vai ser uma crise que vai se dar em função de que ela vai ocorrer pela própria reflexão da sociedade diante do modo de como ela se relaciona com o meio ambiente, ou seja, essa relação sociedade-natureza é uma relação desarmônica e, portanto, os reflexos dessa desarmonia é uma degradação ambiental, é uma degradação social. Então, a gente consegue visualizar essa crise porque a gente consegue visualizar essa problemática. A gente consegue realizar estudos que nos demonstram essa crise no que se refere à questão ambiental. Bom, e aí ele complementa: a crise ambiental não deve ser compreendida como uma crise da natureza ou unicamente de recursos naturais, uma vez que engloba dimensões, o que requer uma real revolução política, econômica, social e, portanto, cultural em busca da sustentabilidade. E aí, nesse contexto, é interessante também mencionar que essa problemática ambiental e a forma como a gente consegue fazer a apreensão e a compreensão desses estudos também vai se dar diante de uma lógica de uma lógica cartesiana, ou seja, de uma lógica onde a gente vai ter a compartimentação ou departamentalização dos determinados campos de estudo. Então, como é que a gente diz que a crise ambiental é também um problema social? A partir do ponto em que a gente entende que a questão ambiental ela não é exclusiva da natureza, ela vai ser um problema também social, um problema em função dessa problemática social que é ocasionada por um sistema econômico desigual. Crise ambiental como produto do capitalismo. Bom, Lane coloca para a gente que a produção é social dentro desse sistema, ou seja, ela é produzida por uma força de trabalho que se insere dentro dos diversos grupos sociais, mas a apropriação é privada, ou seja, os detentores da riqueza que vai ser produzida, ela vai ser dada unicamente a quem detém os meios de produção. Então, os meios sociais de produção continuam sendo de propriedade privada, ou seja, o crescimento econômico ele não reflete um crescimento social ou um desenvolvimento social. Nesse sentido é que se reflete essa questão de uma apropriação privada ou um desenvolvimento econômico, ele não necessariamente se refere a um desenvolvimento também do ponto de vista social. E aí é interessante mencionar que o capitalismo, o sistema econômico capitalista, ele apresenta contradições dentro do seu próprio modo de reprodução. O que isso significa dizer? Levando em consideração a questão de que os recursos naturais são limitados e que a exploração da força de trabalho também causa uma degradação social, quando, por exemplo, a gente considera que os salários que são pagos, eles não refletem o valor da produção que esses trabalhadores realizam durante as suas jornadas de trabalho, a gente visualiza que é um sistema insustentável, ou seja, não é possível uma acumulação infinita de capital ou uma acumulação infinita de riqueza ou um desenvolvimento econômico infinito dentro de um sistema limitado, ou seja, que detém recursos naturais que são limitados. E aí, nesse contexto, o entendimento de que existem duas vertentes de teóricos que visualizam essa questão do capitalismo. Uma primeira corrente que diz que esse sistema ele tende ao colapso, ao passo em que há uma contradição inerente à sua própria reprodução,
em um determinado momento não vai mais haver recurso natural a ser explorado. E uma outra corrente de teóricos que diz que é um sistema que se reinventa e que, portanto, existem novas modalidades de exploração. E aí, dentro desse entendimento, a gente tem ali o capitalismo financeiro. Então, vai ser justamente a junção do capitalismo produtivo, que vai ser próprio dessa extração de recursos naturais e expropriação da força de trabalho, e vai se consolidar pela maneira com que esse modo de produção ele concentra uma rentabilidade maior do que o próprio capitalismo produtivo. Esse capitalismo produtivo, ele vai ser decorrente, por exemplo, de uma indústria que faz a extração dos recursos naturais e oferece para a sociedade um determinado produto. O capitalismo financeiro, ele vai ocorrer justamente, ele não necessariamente ele vai ter uma indústria, mas essa indústria, no momento em que ela faz a aplicação dos seus recursos, de seus investimentos dentro de um banco, esse banco ele acaba gerando ou produzindo juros ou produzindo uma lucratividade que não necessariamente se faz pela extração direta dos recursos. Então, essa nova forma de reinvenção, melhor dizendo, do capitalismo, ela, na atualidade, tem produzido uma hegemonia dos bancos, representando um poderio econômico que também se reflete enquanto um poder político, ou seja, os investimentos das nações desenvolvidas, das próprias nações subdesenvolvidas, acabam sendo julgadas ou acabam sendo orientadas pelos investimentos que são colocados por esse capital econômico. Então, muitas das nossas políticas, as nossas políticas públicas, elas acabam sendo orientadas também por essa linha de investimentos. Exatamente isso que está aqui na linha seguinte. Então, o capital bancário, esse poderio financeiro das elites dominantes, acaba regulando os rumos dos investimentos das nações, da globalização de maneira geral, inclusive em decisões políticos econômicas dos estados. Ou seja, aí a gente está no ano político de decisões eleitorais importantes e a gente tem, dentro desses investimentos, por exemplo, dentro das bancadas de deputados, de vereadores, em que vão ser financiadas por determinados grupos econômicos e que, obviamente, esses representantes políticos, eles acabam precisando cumprir uma agenda que vai estar de acordo com os seus financiadores de campanha. Aí a gente já entra numa outra discussão que é política, que a gente não vai agora, nesse instante, adentrar. Mas aí a gente tem a marcação de que há o acirramento das desigualdades sociais e que muitas das vezes nem as políticas públicas acabam alcançando ou minimizando essas desigualdades entre as classes. O que mais que a gente tem aqui nesse instante? Bom, a crise ela é constitutiva do capitalismo, justamente porque vai gerar desigualdades sociais, desigualdades econômicas, desigualdade de acesso aos recursos que são produzidos pelo progresso econômico, pelas riquezas das nações, enfim. O lucro supera a necessidade de manutenção das condições materiais da natureza e das condições sociais que dizem respeito à força de trabalho na reprodução do capitalismo. Ou seja, não nos interessa, dentro dessa lógica de um sistema econômico de acumulação infinita de recursos, fazer uma preservação de um determinado espaço florestal, de um determinado rio, ou ainda fazer a preservação de um determinado recurso mineral, como, por exemplo, uma reserva de ouro. Nesse sistema, isso é o que menos importa. E também não nos importa se vai haver uma degradação social pela exploração econômica de um determinado grupo social. Então, muitas das vezes, fazendo parêntese aqui nessa questão,
Se justifica, por exemplo, a transferência de grandes empresas e de grandes corporações para países subdesenvolvidos, que têm uma legislação ambiental, uma legislação trabalhista mais frouxas, vamos dizer assim, menos consolidadas, e que permite uma extração de recursos naturais sem o seu licenciamento ambiental, ou sem que se faça isso de uma maneira racional, ou ainda no que se refere às questões trabalhistas, não há garantia de condições seguras de trabalho ou de um salário digno, enfim, né? Se a gente entende que o nosso salário mínimo hoje não consegue atender às necessidades básicas da sociedade, imagine em países com uma força econômica menor. Então, se justifica a transferência desses grandes capitalistas para essas localidades conhecidas como a periferia do capital. E aí a gente se insere nessa periferia do capital dentro da América Latina, a própria região da África, enfim, né? São os países marcadamente pobres. Bom, e aí, para fazer o fechamento desse instante, desconsideração dos limites orgânicos da natureza, em função de que esses recursos são cada vez mais mercantilizados, há uma ressignificação da natureza enquanto capital. Então, a gente tem, por exemplo, que a água ela é colocada como um recurso hídrico, e não simplesmente a água. Aí a gente tem, por exemplo, o ouro, é um recurso mineral. Por exemplo, a gente tem o diamante, um recurso mineral. Por exemplo, as florestas, onde tem a possibilidade de fazer extração da madeira, né? Não é simplesmente aquela floresta, mas os recursos madeireiros, recursos, enfim. Então, essa lógica de se visualizar ou de ressignificar a própria natureza, ela vai estar imbuída aí dentro dessa lógica capitalista. Os recursos, eles passam a ter valor econômico, a natureza ela é importante como um recurso para transformação do meio e disponibilização de mercadorias que precisam também ser consumidas, enfim, em detrimento das significações que são dadas por grupos sociais minoritários. Eu coloquei como exemplo as populações indígenas. Então, a forma em que grupos sociais, vamos supor que de capitalistas, conseguem visualizar esse recurso natural, essa natureza, é muito diferenciado do que grupos sociais tradicionais que vivem e subsistem dentro desse sistema florestal, por exemplo, eles enxergam a natureza. Então, dentro desse sistema, a gente tem uma reprodução desigual. E, nesse contexto, ameaças à sobrevivência de grupos sociais vulneráveis. E aí eu, nesse instante, aproveito para fazer uma outra marcação, que foi justamente, eu não lembro se foi na campanha ou se foi já o nosso presidente eleito, que ele disse que não ia fazer a demarcação de mais nenhum centímetro de terra aos indígenas. E uma outra fala é que onde tem indígenas, tem recurso, não foi que ele colocou recurso mineral, tem riqueza. Ou seja, aparentemente esse grupo social, que são os indígenas, eles estão ali atravancando o desenvolvimento do país. Essa é uma fala, tá? Seguindo adiante, gente. Produção da crise socioambiental. Então, a gente partiu lá da crise ambiental e a gente entende que agora não se relaciona somente a questão da natureza, a questão ecológica, mas sim uma questão social. Então, a gente tem que a produção ela é socializada, inclusive a degradação ambiental. Então, ali chega, por exemplo, eu mencionei a vocês o exemplo da empresa, grande corporação que chega num país subdesenvolvido, onde não tem uma legislação ambiental que obriga ele a fazer o licenciamento ambiental, que obriga ele a cumprir condições de minimização da degradação do ambiente. E aí, naquele instante ali, ele vai degradar o solo e não recuperar esse solo. Ele vai degradar o rio, poluir os rios e não obrigatoriamente fazer essa degradação do rio. Então, no momento em que essa empresa utiliza esses recursos para a geração da sua própria riqueza e deixa os ônus
para aquela comunidade, a degradação também ela é socializada. Então, a produção ela é socializada, assim como a degradação, entretanto, o acúmulo da riqueza, os benefícios da geração deste capital, eles são de apropriação privada, são dos grupos que detêm o meio de produção. Os danos ambientais e benefícios sociais da exploração são, então, distribuídos de forma desigual, configurando o que se entende enquanto injustiça ambiental. É injusto a gente ter que consumir, por exemplo, um peixe que vai ser oriundo de um rio onde está sofrendo processo de exploração de ouro e que, como resultado da exploração dessa mineração do ouro, a gente tem o descarte de mercúrio dentro daquele sistema. Então, aquela população que não vai fazer usufruto daquele benefício da exploração econômica, ela acaba recebendo ônus, e isso se entende enquanto injustiça ambiental. E aí, nesse instante, a gente pode questionar, então, qual é o papel do Estado? O papel do Estado não seria justamente fazer essa conciliação? Não seria justamente fazer essa minimização dos danos e essa... Não seria socializar, vamos dizer, de uma forma muito genérica, a riqueza? Bom, aí a gente tem a marcação que esse sistema econômico, ele hoje se enquadra enquanto neoliberalismo, então é uma reprodução infinita de capitais, isso é necessário para a geração de riqueza, privatizações, então prioriza-se a privatização e tenta-se colocar o discurso de que o Estado ele é ineficiente, que, portanto, a gente precisa fazer a privatização dos bens da natureza, dos bens estatais, para que a gente tenha maior progresso econômico. A gente tem também a marcação do desmonte de legislações, como, por exemplo, trabalhista, marcada ali no governo Temer, da legislação, eu vou colocar um outro ponto, previdenciária, agora do atual governo, a legislação ambiental, que vem sofrendo uma série de desmontes e ataques e tentativas de desconstruir o que foi colocado pela nossa Constituição Federal de 88, enfim, isso no sentido de atender justamente aquele poder financeiro, aquele poder econômico lá, em vistas do sistema econômico em vigência. Então, o sistema econômico é a base do paradigma atual, ou seja, nosso paradigma, nosso modelo de pensamento, nosso modelo de reprodução da sociedade, ele é um sistema que se reproduz numa lógica capitalista. E essa reprodução, ela também se reflete enquanto o nosso sistema educacional. Como eu mencionei antes, aqui dentro da nossa formação, a gente é formado para atender um mercado de trabalho, para se inserir dentro de um mercado de trabalho, dentro dessa lógica capitalista aqui. Bom, e aí essa lógica da sociedade de consumo, que vai ser essa lógica de uma sociedade que precisa consumir os bens que foram produzidos, ela precisa de pelo menos 2 elementos para se reproduzir. Uma denominada obsolescência programada, onde esses produtos, determinados sistemas tecnológicos, eles já são produzidos no sentido de ter uma determinada vida útil. Então, dentro dos vídeos que eu coloquei a vocês, pelo menos é um documentário que traz justamente essa questão da obsolescência programada e de como os produtos já são construídos no sentido de dar defeito ou de ter a vida útil finalizada em determinado período de tempo. E a questão da publicidade que vem justamente nos bombardear dentro desse sistema de que a gente precisa, vou falar algumas coisas a vocês, mas de que a gente precisa ter o carro do ano, então vai ter um comercial que vai passar você precisa comprar o seu carro ele precisa ter todos os recursos tecnológicos, GPS, etc, etc.
Você precisa de um telefone, um smartphone de última geração, porque o seu já está obsoleto, ele já não atende mais às questões de desenvolvimento tecnológico, ele já tem limitações, enfim, só para citar pelo menos dois. Então, dentro desse sistema, faz sentido que os produtos eles sejam produzidos com determinado tempo e faz sentido a gente ser constantemente bombardeado por uma quantidade significativa de propagandas de produtos que nos prometem uma determinada felicidade. Então, se você tem o carro do ano, você é mais feliz. Se você tem um iPhone de última geração também, você é mais feliz. Isso faz parte dessa lógica de reprodução do próprio sistema. Então, vai se enquadrar como um ciclo de produção-consumo, mais produção, mais consumo, que nos faz refletir que é uma lógica, um sistema que não é um sistema sustentável, que não há manutenção dentro desse sistema. Somos formatados mais como consumidores, aí dentro de uma esfera privada, nós somos, para esse sistema, não cidadãos, mas sim consumidores, ou seja, a gente não tem mecanismos de fazer uma reflexão, de fazer um debate, mas sim apenas consumir o que está sendo oferecido por esse sistema. Bom, e aí sim, finalmente, para a gente fazer um fechamento desse entendimento, quais seriam, então, as perspectivas de superação dessa crise? Bom, aí a gente tem, dentro desse sistema, que visualizar que essa problemática é visualizada dentro de um campo de conhecimento que vai ser um campo de conhecimento produzido por uma perspectiva disciplinar, vamos colocar dessa forma. Então, o problema ele vai ser visualizado enquanto um campo, vamos supor que dentro da engenharia. Entretanto, a perspectiva desta superação de crise, ela nos obriga a fazer uma espécie de ir além, de fazer um pensamento que extrapola esse direcionamento disciplinar num campo mais interdisciplinar. Então, a gente precisa, dentro do campo da engenharia, ter noções da sociologia, ter noções da filosofia, para a gente poder produzir um pensamento, para a gente poder produzir um pensamento para além desse que nos é colocado dentro desse sistema de formação em caixinha, que seria a formação na engenharia, e, portanto, vislumbrar um novo paradigma. E esse novo paradigma, justamente esse paradigma que busca a sustentabilidade. E se é uma sustentabilidade, é algo que não se refaz e não se faz somente dentro de um campo de conhecimento. Então, precisamos pensar soluções viáveis, soluções que busquem justamente essa sustentabilidade. Se é um sistema que não pressupõe a sustentabilidade, então a gente precisa, de alguma forma, ter um pensamento mais sistêmico, ter uma formação um pouco mais além, no caso, do que nos está posto, e aí algumas dessas perspectivas que são apontadas dentro do campo ambiental, elas se direcionam à questão do ecodesenvolvimento, do desenvolvimento sustentável, do que se denomina hoje enquanto economia verde, a busca de produções ou de desenvolvimento tecnológico de forma a tecnologias mais limpas, um pouco menos impactante, e eu acrescento também a própria questão da educação ambiental. Então, dentro desse processo todo, a gente não pode se fechar e precisa ampliar essa visão no sentido de abranger outras questões também. Bom, aí, dentro dessa perspectiva de um novo pensamento, surge o entendimento de um desenvolvimento que não simplesmente o econômico, mas um desenvolvimento que busca a sustentabilidade. E aí, no seu conceito clássico, desenvolvimento sustentável é entendido como o desenvolvimento que atende às necessidades do presente,
sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. E, no caso, fazendo finalmente o fechamento, dentro dessa perspectiva, essa nova visão de desenvolvimento, ela deve visar não somente o meio ambiente natural, mas também deve incluir os aspectos socioculturais, numa posição de destaque, revelando que a qualidade de vida dos seres humanos passa a ser condição para o progresso. Então, nesse entendimento, nesse paradigma, e por meio dessa perspectiva, a mensuração do progresso de uma sociedade não pode mais ser somente do ponto de vista econômico, mas principalmente pela identificação da qualidade de vida, ou seja, o quanto aquele grupo, aquela sociedade tem acesso aos recursos que não apenas os recursos econômicos. E aí, nesse contexto, a gente entende como sociedades, que as sociedades, na verdade, devem ser vistas como sociedades sustentáveis, porque, obviamente, cada grupo, cada comunidade vai ter um formato de entender o que é a qualidade de vida para você, o que representa uma situação de conforto, e aí, obviamente, qual vai ser a relação desta qualidade ambiental e não apenas uma qualidade que se refere aos recursos econômicos propriamente dito. Muito bem, falei muita coisa, não sei se vocês ainda estão aí eu coloco o nosso referencial teórico e vamos ao momento de interação. Bom, antes da gente fazer aquele intervalinho para a gente tomar uma água, ir no banheiro, eu já deixo as questõezinhas para a gente refletir em cima. Primeira questãozinha. O meio ambiente pode ser visto como algo separado da sociedade? Então, diante de tudo que vocês fizeram dentro das leituras e as reflexões que surgiram, como a gente pode agora fazer a tentativa de responder essa questão? O meio ambiente pode ser visto como algo separado da sociedade? Segunda pergunta. Por que a problemática ambiental é eminentemente uma problemática social? Terceira questão. Qual a importância de entender a relação sociedade-natureza para a formação em engenharia? Eu digo aqui uma das perguntas mais essenciais dentro dessa nossa conversa de hoje. E aí, a quarta questão, que vai estar no desdobramento da terceira, ao que interessa aos engenheiros mecânicos, os estudos da problemática ambiental. Bom, eu vou deixar aqui, aparecendo para vocês, as perguntinhas. Me respondam vocês estão escutando, até aqui está tudo ok, não travou? Sim ou não? Obrigada, Rômulo. Então, olha só, gente, são 18h30. Tudo bem, professor. Obrigada. São 18h30. Eu vou fazer a finalização dessa gravação, tá? Para a gravação não ficar tão extensa. 18h40 a gente retoma, tá? Para tentar conversar, fazer um diálogo com vocês, para que não apenas eu fique falando, que vocês também não exponham as ideias que surgiram com essas leituras. Certo?